Guria, o que nós vamos ver? Ai, o que que a gente vai ver? Minha vida tá um caos, então. Quer dizer, não, na verdade tá um caos, tá um pouco melhor. Ah, Deixa eu pensar. Podemos ver profissional? vamos lá, então. Pessoal, eu já conheço a Geórgia. Ela já fez curso comigo, né, Gê? É, já. Eu tenho usado sempre a técnica. Comigo, né? E tá dando certo? Tá dando certo. Bastante. 10, 11, 12, 13, 14. Profissional, né, Gê? É, profissional. Nossa, eu tô horrorosa. Podia botar um filtro, né? Ó, a primeira É. carta que vem é a carta da Lua. Eu falava que ela faz contraponto com a carta do Diabo, tá? Mas eu já falo dela daqui a pouco. Ó, a segunda carta é a carta do Diabo, tá? Ai, que Que as duas se conversam muito bem. A terceira carta é uma carta de paus e é uma carta número 9 de força, tá? Então, tá dizendo assim, ó, que tá tudo muito certo, você tem tudo para deslanchar no teu profissional, é... só que a gente tem que ver se essa força ela é positiva ou negativa. Então, é o que ele está dizendo aqui, porque as duas cartas, elas se conversam. Se você for ver bem a carta da Lua, enquanto aqui eu explicava para o Gustavo que é um pênis, né, testículo, pênis e vagina, aqui ele acaba sendo um útero, tá? Então, pernas abertas, ele está sendo fecundado. Então, essas duas cartas, elas se conversam. Se você tiver o conhecimento da Lua, digamos assim, das fases da Lua, e se você tiver ser ardilosa como o diabo, você tem força, e a gente tem que entender se essa força, ela te complica ou não. Ó, vem uma carta de pensamento, uma carta de dificuldade. Então, essa força que aparece aqui é uma força para atrapalhar. É um pensamento que atrapalha de você. Ixi, meu pai. No meio do teu jogo vem uma carta, a pior carta do baralho, Meu tá? Deus do céu, Então, é o pensamento do pensamento do pensamento do pensamento da ruína. Então, ó, a faixa do meio, ela vem aqui, ó, dificuldade, briga de sentimentos. Então é pensamento e emoção conflitando tudo desse jeito aí. Então a gente precisa mexer nisso. Começamos a base do jogo, começamos aqui embaixo. Ó, vem a carta da arte. Assim como a carta dos amantes, é uma carta de parceria, uma carta de sociedade, é uma carta é, de alquimia. É uma carta daquela pessoa que sabe mexer com a química, que sabe mexer com os elementos, que sabe fazer a coisa acontecer. Porém, o que ele está dizendo aqui? A carta da torre, para o Crowley, ele fala que a pessoa tem que se destruir e se reconstruir de novo. Imagina que você é um castelo e você foi bombardeada. O castelo caiu. Você vai ter que reconstruir esse castelo com todo o conhecimento, com as mesmas pedras que era o castelo anterior. Com o teu conhecimento, com a tua história, com a tua vida, com tudo que você tem. Então você vai ter que pegar as mesmas pedras e fazer o diferente. Voltou? Voltou. voltou. É, ele traz aqui os homens de pedra, os homens cristalizados, e ele traz a andorinha. A andorinha é leve, a andorinha é doce, a andorinha voa, a andorinha faz verão. O homem cristalizado não, o homem de pedra não. O homem de pedra ele é rígido. Qual que é você? A carta ela veio nesse sentido, perguntando qual que é você? É a pessoa rígida ou é aquela Não, andorinha que faz verão? Tá? é, Então, adorei. vamos lá. O canto, o alicerce. Lembra que eu falei da fecundidade? Uhum. A última carta, assim como o jogo do Gustavo, vem a carta da Imperatriz. A Imperatriz, ela está de braços abertos, esperando essa fecundidade aqui acontecer. Então, tem tudo para dar certo, tem tudo para acontecer,
mas a gente precisa limpar o meio do teu jogo, tá? Ó, futuro. Quando a gente vai olhar em futuro, vixe, olha só, vem uma carta de interferência, uma carta de Jesus. espada. Toda carta de espada, e é uma carta 8, ela está dizendo para mim que você pensa demais em coisa de menos. Aí, o que, que ela pensa? Você consegue ler o que está escrito nessa carta? Não, não consigo. Eu vou traduzir para você. Ela está falando que você pensa em futilidades. Então, o teu jogo, ele tem, até agora, 4 cartas fortes de espada. O que destrói você em algumas situações é o seu pensamento. Ó, mais uma carta de espada, só que ela vem falando que você tem conhecimento para parar de pensar essas besteiradas todas. Entende? Conhecimento tu tem. Então, Tem. começa a pensar com conhecimento. A carta do carro, não existe a carruagem no Crowley, existe o carro. O carro, ele se movimenta sozinho, G. Então, ele se fecha, entra dentro de você, entra dentro do carro, medita, e aí você coloca o carro, o motor do carro para funcionar. Ó, essa é a carta mais forte do baralho. Saiu a mesma carta para o Gustavo. Só que ela está saindo dizendo que se você dominar o seu instinto, a fera que tem dentro de você, que ruge por aí, você coloca a mão na cabeça dela, tá vendo? Que ela segura Uhum. com a mão, as coisas mudam na tua vida. Então, você tem que dominar os seus instintos. E eu peguei uma carta a mais aqui, que é uma carta também de dificuldade, mas eu vou desprezar ela, tá? Porque é com 14 que eu trabalho. Eu vou virar o jogo agora para a gente ir conversando sobre o Sintonia. Como você já conhece o Sintonia, vamos lá então. Ótimo. Dentro do jogo, eu preciso trocar essa faixa aqui tua, tá? Deixa eu pegar e colocar mais para cá aqui. Eu preciso trocar essa faixa de jogo. Você quer escolher ou quer que eu escolha? Eu é para trocar, Eu vou começar a troca substituir para com Sintonia mudar a tua energia. a do meio. Aqui em cima. Ó, ele vem falando que você tem que buscar a tua complementação. Ele vai trabalhar aqui, ó, o círculo do meio da roda. Então, Uhum. se fecha em você, avalia o conhecimento que você tem e faz a roda andar. Para de pensar em coisas externas, pensamentos externos, pensamentos que não dão certo. Uma para substituir essa aqui. Você tá escolhendo? Eu posso ir escolhendo ou você quer escolher? Não, pode escolher agora. Tá. Ó, no meio do teu jogo, a gente troca a crueldade, a falência, a dificuldade por satisfação. É uma carta Uhum. 10 com os potes todos cheios. Então, se você começar a mudar a forma de você pensar e começar a se comprometer com aquilo que você quer, com a tua história de vida, com aquilo que você veio para fazer, as coisas vão dar muito certo. Eu vou substituir essa aqui por uma carta do lado de cá, tá? Tá. Ó, ela vem complementar a carta da complementação aqui, tá? Ela vem Uhum. trazer domínio. Quando você complementa, busca satisfação e domínio, o jogo ele começa a se transformar. E aí essa parceria que acontece. Você muda quem você é e aquilo que estava sendo gerado aqui, ó, começa a nascer. Mas a gente precisa trocar também essas duas cartas aqui para fazer as coisas acontecerem. Deixa eu pegar essa aqui que está em destaque. Ó, basicamente a mesma carta que veio pro Gustavo, ó, uma carta de vitória. Então, Vitória. quando você muda a tua base de pensamento, a vitória das coisas que você quer começa a acontecer na tua vida. Deixa, sei lá, aqui. Ó, a gente está falando de trabalho, não é? É. Então, vem a carta de trabalho falando que até agora você não trabalhou.
Até agora foi tudo pensamento, foi tudo ideia. Então você tem que pegar todo o conhecimento que você tem e gerar ele em trabalho, que é essa carta aqui que a gente estava falando. Aí você observa tudo isso e aí você começa a ter poder na tua vida. Entendi. É, eu tô. Essa ontem pra cá começou a me dar umas ideias pra juntar a química e a arte, né? Então, cara, fez bastante sentido. É, junta tudo, faz um bololô aí. É,